Quarta melhor campanha do segundo turno, uma arrancada que, se tivesse começado antes, poderia dar ao Guarani mais uma chance de brigar por uma vaga na elite do Campeonato Brasileiro. Com um aproveitamento de 55%, o Bugre perdeu apenas uma das últimas 8 partidas. Ao todo, no segundo turno, a equipe acumulou 9 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Mas as duas últimas rodadas provaram que o Guarani podia sim brigar por algo maior na competição. Vitória contra o líder e já campeão no Mineirão e empate com o Bahia na Arena Fonte Nova. Primeiro, como eu disse até uns jogos atrás, nós quando entramos em campos, nós estamos representando um clube, uma nação, torcedores, enfim. Então nós temos que entrar todo jogo, vale muita coisa todos os jogos. E esse jogo nós estávamos disputando pela Copa do Brasil, por mais que nós não disputávamos mais pela zona de rebaixamento, nem nada, mas a Copa do Brasil não estava em jogo. E a nossa imagem também é a imagem do clube. Então, foi um jogo que a gente sabe o que deveria fazer e como deveria se portar em campo, que é com muita determinação, muita vontade, e assim tem que ser todos os jogos. E foi o que apresentamos lá na Fonte Nova. Artilheiro disparado da equipe no Brasileirão, Yuri Tanque chegou ao 7º gol com a camisa alviverde. Contratado durante o campeonato, o atacante não chegou com status de titular, mas depois das boas atuações, Yuri Tanque caiu na graça da torcida e virou peça fundamental no elenco de Mozart. Primeiro, eu fico muito feliz por mais um gol, o 7º gol aqui no Guarani, então glória a Deus por isso. E eu sei o quanto eu tenho plantado, o quanto eu treinei, Nós temos outros batedores também no elenco, muito bons batedores, mas desde o momento em que eu me posicionei, eu estava convicto do que eu iria fazer, pois houve um plantio antes, Mesmo com um contrato até o final do Campeonato Paulista, Yuri Tanque não tem presença garantida para a próxima temporada. Isso porque as conversas com o Coimbra, equipe que possui os direitos econômicos do jogador, não evoluíram por questões burocráticas. Além disso, o atacante também atrai o interesse de equipes do exterior pelo bom desempenho dentro de campo. Questionado sobre sua permanência, Yuri garantiu que seus empresários estão cuidando da parte burocrática e que está concentrado somente na partida contra a Chapecoense no próximo domingo. Duelo que, inclusive, teve o horário alterado das 6h30 para as 4 da tarde. Não, isso está se resolvendo. Eu acho que eu deixo muito claro isso. O papel de um agente de futebol é resolver a questão burocrática. O atleta ele tem que se preocupar em fazer o trabalho dentro de campo. E é uma coisa que eu deixo clara para o meu empresário, é que enquanto estiver tendo o campeonato, eu quero focar a cada momento, porque são muitas coisas que passam, cada jogo que você tem que se motivar cada vez mais, e você representa um grande clube, então eu quero focar em jogar e a questão burocrática vai ser resolvida logo após. Depois do interesse no meia Derek, agora o Guarani avança nas negociações com o goleiro Tony do Vila Nova. O atleta não vai permanecer na equipe goiana em 2023 e interessa ao departamento de futebol do Bugre. Tony foi criado nas categorias de base do próprio Vila Nova, atuou por equipes do interior do futebol goiano e ainda teve experiência no futebol português por 4 temporadas. O interesse do Guarani é buscar um jogador para disputar a posição de goleiro titular. Sobre Yuri Tanque, Guarani tem uma expectativa positiva da permanência dele, tem um acerto, um acordo aí que o Guarani está tentando com o empresário, tempo de contrato. O Guarani propõe 3 anos, mas os empresários não estão aceitando esse período, achando muito longo. De qualquer maneira, na entrevista coletiva, o Yuri Tanque fez o correto. Ele está focado em jogar futebol. Se ele tem contratado um agente, alguém para cuidar dos direitos dele, não tem por que ele ficar preocupado com isso. Então ele disse que está focado em jogar futebol. Jogo importante
do Guarani contra a Chapecoense foi antecipado, não será mais às 18h30, e sim, às 4 da tarde. A CBF anunciou ontem essa alteração, saindo de 18h30 para as 16 horas. E o Yuri Tanque falou isso, que está focado, o negócio dele é jogar futebol, e o empresário que vai cuidar, né, dos direitos dele, vai ver essa questão aí de contrato e etc. Agiu com correção, né? Ele é muito bem orientado. O Yuri é um rapaz inteligente que, quando fala com segurança e bem orientado. Eu não estou otimista com a permanência dele. Com a apuração que eu fiz, existem, além do contrato e tempo de contrato, existem outros acertos que precisam acontecer. É uma pena, porque ele fez a diferença, ele fez o espaço dele, ele conquistou o espaço dele como titular, como fazedor de gols, e o Guarani precisaria, eu estou colocando no condicional, muito dele no ano que vem. Agora, a informação que eu tenho é que a situação é complicada de ser resolvida. Pode resolver? Claro, as coisas mudam no futebol a cada momento, mas neste momento a tendência, pela informação que eu apurei, é mais que ele saia do Guarani do que fique. Vamos lá, Tigrão. O Guarani vai enfrentar a Chape domingo, 4 da tarde, estádio Brinco de Ouro. Não terá o Giovanni Augusto, tomou o terceiro cartão amarelo, mas tem de volta o Lucas Ramon na lateral direita, Richard Rios no meio campo e o Eduardo Persson, 3 jogadores que cumpriram suspensão no último jogo, empate 1-1 com a equipe do Bahia. Quem é que você escala? Como é que o Mozart deve montar esse time para enfrentar a Chapecoense, que vem a Campinas sem nenhuma pretensão no campeonato, conseguiu 45 pontos, já está mantida para a Série B do ano que vem, portanto só tem um time com objetivo na partida. É o Guarani, que quer ganhar o jogo para conseguir a vaga para a Copa do Brasil via ranking. Antes de falar do time, só para dar um pitaco aí do Yuri Tanque, eu acompanhei atentamente a entrevista que nós inclusive veiculamos na íntegra ontem à tarde no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes, e o que eu percebi é o seguinte, que o Yuri em nenhum momento, isso me preocupou, ele fez aquele discurso de paixão pelo clube, e eu acho que ele está correto, ele foi honesto, ele foi extremamente sincero. Mas olha, eu me identifiquei com a cidade, aqui é minha casa, eu gosto dos companheiros, isso aqui é uma família, se depender de mim eu jogo aqui o ano que vem, mais uns 10 anos. Não, ele falou, está na mão do empresário, eu quero jogar a última partida e bola para frente. Em nenhum momento ele fez um discurso inflamado em favor de ficar no Guarani. Por quê? Porque está sendo sincero. Pelo menos a leitura que eu tive foi essa. O que é ser sincero? Ele e Yuri Tanque têm consciência, claro que está por dentro de tudo que está acontecendo, que tem dificuldades grandes aí para ele permanecer e tem proposta alta, muita grana no bolso, inclusive para fora do país. Essa a leitura que eu tive, me preocupou porque a gente torce muito para que ele permaneça, foi um jogador que caiu como uma luva, é uma das alavancas aí dessa reação do Guarani, que salvou o Guarani do rebaixamento. Mas vamos aguardar os próximos dias para ver o desdobramento de tudo isso, mas eu não senti o jogador com raiz fincada, talvez por já saber mais ou menos qual vai ser o destino. E eu espero, sinceramente, estar totalmente equivocado. Quanto ao time, o Giovanni Augusto é sempre um cara interessantíssimo. O Giovanni Augusto ainda é, apesar do grande crescimento do Jamerson, do próprio Yuri Tanque, do Isaac, ele ainda é o principal jogador do elenco de profissionais do Guarani. O time gravita em torno dele e a ausência dele é sempre preocupante. Então existem algumas opções. Essa volta do Richard Rios é muito boa. Ele pode manter o meio-campo como jogou contra o Bahia e entrar com o Richard Rios, soltando esse menino que tem muita pegada na marcação, mas que chega com muita qualidade à frente. Não alteraria muito taticamente, apesar dos estilos diferentes, já que ele perde um titular e ganha um titular que estava suspenso para o jogo da Bahia, né? Ou a segunda opção seria tentar fazer essa composição com o Isaac, fazendo esse quarto homem de uma maneira mais pronunciada, e aí talvez fosse um terceiro homem de meio campo. Só que o que é ruim nessa segunda opção é que ele desestrutura 2
compartimentos do time, ataque e meio campo, para acertar o meio. Já com a volta do Rios, está de volta e já reapareceu no time o Rodrigo Andrade, que é muito bom jogador, e aí mantém a mesma estrutura. E eu acho que o Guarani Mas como é que fica esse meio campo? Quais são os volantes e quais são os meias? Ele vai ter o Leandro Vilela. Primeiro volante. Primeiro volante. Segundo volante. Ele vai ter o Perso. Ele vai ter... E o Rodrigo Andrade entra onde aí? Rodrigo Andrade e fecha com o Rios. E o Rodrigo Andrade e o Rios com liberdade total para chegar à frente. Está feito o quadrado. E mantém à frente. Monta um meio campo com 4 volantes. Pode sacar um deles, mas aí ele tem que trazer toda hora o Isaac para fechar. Então, ele deve ter o Bruno José, o Yuri Tanque vai jogar e o Isaac. Esse é um 4-3-3 disfarçado. No último jogo, jogou o Iago e não o Bruno José. Não, mas ele deve voltar com o Bruno José, minha opinião. O Iago e o Bruno José não muda muito, taticamente, muda nos estilos. Então, quando ele mantém o Isaac na dele, é 4-4-2, disfarçado para 4-3-3. Por isso que eu não traria o Isaac para mexer muito na estrutura. Então, se ele simplesmente voltar com o colombiano fazendo um dublê ali de terceiro volante e meia, e alternando essa chegada à frente com o Rodrigo Andrade, está arrumado. Ele faz o 4-3-3 no papel, que na prática é 4-4-2 com a volta do Isaac, né? Então, Richard Rios e os dois que jogaram lá que jogaram na Bahia junto com o Giovanni Augusto. Quem que jogou na Bahia com o Giovanni Augusto? O Leandro Vilela e o Rodrigo Andrade. Agora, quer variar um pouquinho, preencher melhor o meio? Aí tem essa outra opção de vir com mais um volante. Eu tenho a impressão que o Persson não vai para o jogo. A minha escalação é impressão, não tenho nenhuma informação. Eu também não. No meu time o Persson joga e o Vilela não joga, mas no time do Moza vai jogar Vilela, Rodrigo Andrade, Richard Rios e Isaac fazendo do lado esquerdo, ou fazendo variação com o Rios. Eu acho que é isso que vai acontecer. É por aí, eu acabei de dizer. Esse meio campo aí que o CH disse agora que será escalado. Não é o meu gosto. Na entonação. No meu gosto, o Vilela, que é só marcador, fica fora e o Persson joga. Na entonação de escalação dele e no posicionamento estático, quando ele põe na lousa, ou no notebook, ou no tablet, risca no chão, põe não sei aonde, é assim, ó. Ele bota 3 no meio e 3 na frente. Vai ter um do lado direito, Iago ou Bruno José, o Yuri Tanque centralizado, e ele escala sempre o Isaac como o terceiro atacante de beirada pelo lado esquerdo. Só que ele recompõe muito bem. E nesse jogo em que não vai estar o Giovanni Augusto, a gente vai ver com muito mais frequência essa recomposição de meio, esse preenchimento do chamado quarto homem de meio campo pelo Isaac. Para mim não foge disso e o Guarani vai ganhar o jogo.